Olá pessoal, tudo bem? Para quem vai prestar vestibulares, esse é um ano com certeza de uma certa apreensão, porque recentemente foram anunciadas algumas mudanças bastante significativas em dois dos maiores exames, dos mais conhecidos exames aqui no estado de São Paulo e do Brasil também, que são a FUVEST e a Unicamp, né? Então, nesse nosso vídeo, eu gostaria de passar para vocês rapidamente, assim, em linhas gerais, quais vão ser essas mudanças. Algumas delas até ficam mais fáceis de ser acompanhadas através de tabelas. Então, à medida que eu for falando, a gente vai exibindo também algumas tabelas para vocês poderem ir acompanhando o raciocínio, né? Vamos começar falando um pouquinho da USP. A FUVEST, né, o exame de ingresso, é a principal porta de entrada para a USP, mas antes de falar da FUVEST em si, falar da USP como um todo. A USP, para este ano, ela vai oferecer 11.147 vagas nos vários campi que a USP tem aqui dentro do estado de São Paulo, não é? Desde o ano de 2015, a USP adota um critério um pouco diferente com relação ao ingresso na universidade. Antes de 2015, por mais de 30 anos seguidos, existia uma única forma de ingresso na USP, que era o vestibular da FUVEST. E a partir de 2015, então, a USP passou a contar também com vagas através da nota do Enem, o SISU, como a gente conhece, o Sistema de Seleção Unificada que utiliza a nota do Enem. Então, esse ano, a USP vai destinar 11.147 vagas, das quais 8.365, ou seja, 75% do total, continuam sendo oferecidas pela grande porta de entrada, como eu falei, que é o exame da FUVEST, né? Então, 75% das vagas ainda vão ser pela FUVEST. A FUVEST que vai ter inscrições começando agora dia 13 de agosto, as inscrições vão até dia 14 de setembro, a taxa de inscrição é de R$ 170. O manual do candidato já está online, já está no site da FUVEST, vocês podem conferir. E a grande novidade que a gente viu nesse manual, no edital do vestibular, foi que agora, no ato da inscrição, o aluno vai ter que dizer em qual de 3 categorias possíveis ele se encaixa, ele vai querer concorrer às vagas. Quais seriam essas 3 categorias? A primeira é a ampla concorrência. Como o próprio nome diz, ampla concorrência significa que qualquer aluno pode prestar essas vagas. Nas tabelas, a gente vai tratar a ampla concorrência pela sigla AC, de ampla concorrência, ok? A segunda possibilidade, a segunda categoria, são alunos que fizeram todo o ensino médio na rede pública de ensino. Então, alunos de escolas públicas que nós vamos tratar nas tabelas pela sigla EP, de escolas públicas. E a terceira situação, a terceira categoria, são os alunos que, além de terem estudado o ensino médio em escola pública, se autodeclaram, veja, se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. Essa terceira categoria, nas tabelas, ela é colocada na forma PPI, que é a sigla de pretos, pardos e indígenas. Tudo bem? Então, no ato da inscrição, o aluno já vai ter que escolher uma dessas 3 categorias pela qual ele vai concorrer às vagas do vestibular da FUVEST. A prova de primeira fase não sofre alterações para esse ano em relação ao formato que a gente conhecia dos últimos anos. O que sofre uma alteração, sim, vai ser na nota de corte. Embora a FUVEST não tenha divulgado isso oficialmente, tudo indica que agora as carreiras da FUVEST passem a ter 3 notas de cortes distintas. Uma nota de corte só para ampla concorrência, uma para alunos da escola pública e outra para pretos, pardos e indígenas. Cada carreira, então, vai contar com 3 notas de corte. E uma outra novidade é a quantidade de alunos que vão para a segunda fase. Tradicionalmente, a FUVEST levava para a segunda fase algo em torno de 2 a 3 candidatos por vaga. Então, isso era definido de acordo com a carreira, né? Algumas carreiras mais próximo de 2, outras mais próximos de 3, então tinha esse intervalo de 2 a 3 vezes o número de candidatos da carreira. Para esse vestibular agora, 2019, a FUVEST vai levar 4 vezes o número de candidatos, 4 candidatos por vaga para a segunda fase, ou seja, teremos mais alunos fazendo a segunda fase da FUVEST neste ano.
A segunda fase, sim, ela conta com uma mudança bastante significativa. A segunda fase da FUVEST, até o último ano, ela tinha 3 dias de provas, não é? Sendo que, para esse ano, passa a ter só 2 dias de prova. Aquele que era o antigo segundo dia, ele deixa de existir, que era o dia onde tinham questões de todas as disciplinas, exceto a língua portuguesa. Então, esse dia deixa de existir. Então, como é que ficou o exame da segunda fase? O primeiro dia não muda, continua igual, são as questões de português e a redação, certo? O segundo dia desse ano corresponde ao antigo terceiro dia do ano passado, que é a prova específica, como a gente fala. Nessa prova específica, os candidatos de diferentes carreiras farão provas diferentes também. No conjunto da obra, digamos assim, no conjunto da prova do segundo dia da segunda fase, o candidato, seja ele de qual carreira for, ele vai fazer 12 questões. Todos os candidatos farão 12 questões esse dia. Só que a distribuição dessas 12 questões é que é diferente de uma carreira para outra. Existem carreiras que vão ter só 2 matérias, carreiras com 3 e carreiras com 4 matérias. Se tiver só 2 matérias, para somar as 12 que eu falei, as 12 questões, são 6 de cada matéria. Se tiver 3 matérias, vão ser 4 questões de cada. E se tiver as 4 matérias, vão ser 3 questões de cada matéria. Em qualquer uma dessas composições, a soma vai dar 12. O que a FUVEST fez, então? Criou-se uma tabela, né, com todos os cursos. E eu vou exibir uma parte dessa tabela, um print dessa tabela. A tabela completa você pode encontrar no nosso portal. Daqui a pouquinho eu vou passar a informação para vocês. Mas só para a gente poder acompanhar aqui no vídeo, está entrando agora no vídeo uma parte, um pedaço da tabela. Então vocês vão ver aí nessa pequena tabela que eu estou mostrando para vocês. Por exemplo, quem vai fazer a fonoaudiologia em Bauru? Esse candidato, ele vai ter, nesse segundo dia da segunda fase, somente as disciplinas de Geografia, Física e Biologia. Vamos pegar a última linha lá embaixo, Terapia Ocupacional, vai ter só Geografia e Biologia. E casos curiosos como a própria Medicina. A Medicina, na USP, ela é oferecida em 3 campi diferentes. O campus de São Paulo, é a famosa Medicina Pinheiros, o campus de Bauru e o campus de Ribeirão Preto. Curiosamente, para cada um desses campi da USP, optou-se por uma prova do segundo dia, da segunda fase, diferente. Então, vocês podem acompanhar aqui na tabela, a Medicina São Paulo, Medicina Pinheiros, tem Física, Química e Biologia. Medicina Bauru, Geografia, Química e Biologia. E a Medicina de Ribeirão, Geografia, Química, Biologia e Física. Então, são provas diferentes para uma mesma carreira, de acordo com a cidade em que o aluno vai prestar. Bastante curioso isso. Se eu falei que 75% das vagas da USP continuam sendo oferecidas pela FUVEST, a gente tem os outros 25% das vagas oferecidos pelo SISU, pela nota do Enem. Isso corresponde a 2.782 vagas pelo SISU. Só que dentro do SISU vão existir essas mesmas 3 categorias que eu comentei da FUVEST: ampla concorrência, alunos de escola pública e autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Moral da história: para cada carreira dentro da USP, criou-se uma outra tabela que mostra a composição das vagas, o número total de vagas, e quais dessas vagas são oferecidas para cada um dos 3 critérios que eu falei via FUVEST e para cada um dos 3 critérios via SISU. Eu vou mostrar uma parte da tabela, como eu já falei, essas tabelas vocês vão poder acessar na íntegra no nosso portal. Eu vou mostrar uma parte que corresponde às vagas oferecidas pela Escola Politécnica, pela Poli, como a gente costuma dizer. Então vocês vão ver agora no vídeo, está entrando agora aí, a Escola Politécnica e seus cursos oferecidos ao lado. Vamos pegar a primeira linha para a gente fazer aqui a título de ilustração: Engenharia Ambiental. Na Poli vão ser oferecidas esse ano 55 vagas de engenharia ambiental, das quais 50 vão ser pela FUVEST e 5 pelo SISU. Olha lá. Nas 50 vagas da FUVEST, as 50 vagas da FUVEST vão ser subdivididas em 30 para ampla concorrência, 12 para alunos de escola pública e 8 para autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Enquanto que na mesma engenharia ambiental, as 5 vagas que são oferecidas pelo SISU vão ser 3 para ampla concorrência, 1 para a escola pública e 1 para pretos, pardos e indígenas.
Percebam que se você olhar para as outras carreiras que vem na sequência, engenharia civil, engenharia da computação, ok, elas têm quantidades totais de vagas diferentes, mas o sistema de distribuição de vagas nas colunas dessa tabela muda, né? De uma carreira, de uma engenharia para outra muda. É bem curioso isso também. Dentro de uma mesma instituição, que é a Escola Politécnica, em cada engenharia a gente tem uma percentagem de vagas diferente para cada uma das categorias que eu apontei, né? Além da Escola Politécnica, você tem vários outros institutos, são mais de 40 institutos que compõem a USP como um todo. Vocês podem então acessar a tabela completa no nosso portal, ok? Vocês estão vendo aqui, só para finalizar essa parte da USP, vocês estão vendo a capa desse e-book que nós fizemos então aqui no Sistema Anglo, que faz um belo de um resumo da nova FUVEST, do novo exame para se ingressar na USP, digamos assim, porque não é só a FUVEST, como eu falei, tem o SISU também, né? Então, se vocês quiserem baixar esse arquivo, ele está em PDF, é um arquivo bastante completo, bastante rico em informações, bem didático, para você poder acompanhar até mais detalhes além desses que eu falei agora. Tudo bem? A capa dele está aí, você encontra em www.singular.com.br, na parte de destaques, logo na página inicial, você vai achar lá esse e-book que é o resumo da nova FUVEST, do novo vestibular para ingresso na Universidade de São Paulo. Só baixar o arquivo e tirar as dúvidas que você eventualmente ainda tenha. Agora vamos falar um pouquinho da Unicamp. A Unicamp também teve uma mudança bastante significativa no seu vestibular. Por mais de 30 anos também, a Unicamp teve basicamente uma única forma de ingresso, que era o vestibular Unicamp em si. Esse ano a Unicamp acaba de divulgaram esta semana, que vão existir agora 4 formas diferentes, 4 portas de entrada para o exame da Unicamp. São elas: o próprio vestibular. A Unicamp este ano vai oferecer 3.340 vagas no total. O vestibular Unicamp corresponde a 77% aproximadamente desse total, ou seja, o vestibular Unicamp vai oferecer 2.589 vagas. Tudo bem? A Unicamp vai oferecer também 645 vagas através do Enem. E, ao que tudo indica, embora o edital dessas vagas via Enem, esses 645 corresponde a 20% do total, ao que tudo indica, não vai ser pelo SISU. O edital não saiu ainda para essas vagas via Enem, né? No site da Unicamp, na data de hoje, 3 de agosto, esse vídeo está sendo gravado, ainda não tinham as informações no site. Então, parece que não vai ser pelo SISU. Embora a Unicamp vai usar o Enem, eles vão criar um outro sistema para utilizar, então, essas 20% das vagas que correspondem, então, a 645. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver exatamente como é que vão ser os critérios para ingresso via nota do Enem. A Unicamp também vai ter mais 2 portas de entrada. A terceira porta, então, seria um vestibular indígena, que vai oferecer 23 vagas, podendo ter mais 49 adicionais. E a última porta de entrada da Unicamp para esse ano vão ser os resultados dos alunos que fazem as Olimpíadas Científicas, as Olimpíadas do Conhecimento, como a gente costuma dizer, que são as tradicionais Olimpíadas de Matemática, Física, Química e várias outras matérias. O edital do vestibular indígena já está no site da Unicamp, porém, o edital das Olimpíadas Científicas também não. Então, por enquanto, das 4 portas de entrada, vamos lembrar, tem o vestibular tradicional e o vestibular indígena, que já tem o edital divulgado no site da Unicamp. E as outras 2 portas de entrada, que são através da nota do Enem e pelas Olimpíadas Científicas, né, as 83 vagas que podem ser expandidas para mais 7 ainda por Olimpíadas Científicas, esses 2 últimos editais ainda não foram divulgados, vão ser divulgados nas próximas semanas, nos próximos meses, tá? Então, resumindo, né, na Unicamp você tem essa situação aqui, ó. 4 portas de entrada, o vestibular Unicamp, cujas inscrições já começaram dia 1º de agosto, vão até dia 31. O vestibular indígena, cujas inscrições começam só agora em 15 de agosto. O ingresso pelo Enem, a inscrição é um pouco mais tarde, a partir de 15/10. E inscrição através de resultados em Olimpíadas Científicas, inscrição a partir de 21/11. Tá ok? Voltando a falar do vestibular Unicamp,
que é a maior porta de entrada na Unicamp, que vai oferecer então 2.589 vagas. 25% dessas vagas vão ser destinadas exclusivamente para cotas étnico-raciais, para alunos autodeclarados pretos e pardos. Aqui não há a necessidade, assim como a FUVEST, desse aluno ter feito escola pública, né? Então é só uma autodeclaração, independente de onde o aluno fez o ensino médio, uma autodeclaração que ele é preto ou pardo. Note que aqui não entra o indígena, na FUVEST é preto, pardo e indígena. Na Unicamp o indígena não está nessa categoria, porque eu já acabei de mostrar para vocês, foi criado um vestibular indígena numa outra data, uma outra prova, conforme eu já mencionei. Então a reserva de 25% das vagas é para alunos autodeclarados pretos e pardos. Conclusão, para a Unicamp também houve a necessidade de se criar uma tabela de distribuição de vagas que mostra, então, em cada categoria, quantas vagas tem em cada curso. A tabela completa vocês encontram no site da Unicamp, tá bem fácil, né, no site da Convest, que é o departamento da Unicamp responsável pelo exame, né? E eu estou colocando aqui para vocês um print, um pedaço dessa tabela só para a gente poder explicar um pouquinho. Então vocês estão vendo aí a primeira linha, administração noturno na Unicamp. Vamos pegar essa como exemplo. A Unicamp oferece 180 vagas nessa carreira, nesse curso, das quais 142, você está vendo ali a sigla vagas VU. VU significa Vestibular Unicamp, das quais 142 vão ser oferecidas pelo vestibular. Como é que vão ficar então para completar 180 menos 142? Como é que vão completar as outras 38 vagas que estão faltando, certo? Justamente vão ser através dos outros 3 critérios que eu falei: vestibular indígena, Olimpíadas científicas e pela nota do Enem. E eles não divulgaram ainda quantas vagas em cada uma dessas outras 3 modalidades. Vamos aguardar, como eu já falei, para as próximas semanas, próximos meses. Bom, voltando a falar da administração das 142 vagas que são oferecidas pelo vestibular Unicamp. A reserva de vagas para alunos autodeclarados pretos ou pardos vai de 15% a 20%. Então, dessas 142, entre 27 e 49 vagas vão ser para alunos pretos e pardos, e as outras entre 93 e 115, para completar 142, certo? Vão ser para candidatos de ampla concorrência. Eu citei a administração, obviamente, como um mero exemplo. Vocês têm a tabela completa no site da Unicamp para poder dar uma olhadinha depois. Tudo bem? A prova em si da Unicamp não sofre alterações. Vocês lembram que a FUVEST mudou não só a modalidade do exame com a criação das categorias, mas mudou a prova propriamente dita, a segunda fase, como eu já falei. A Unicamp não. A Unicamp manteve a mesma estrutura de prova que já era do ano passado, tanto na primeira quanto na segunda fase. Bom, é isso. Eu tentei resumir, né, essas mudanças todas que vão acontecer, que já estão acontecendo nesses 2 grandes exames. E nos próximos meses, obviamente, outras instituições vão soltar os seus editais à medida que, eventualmente, a gente tem alguma outra mudança em algum outro exame desses de grande porte. A gente volta aqui, grava um novo vídeo e passa aí para vocês. Tá bom? Qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato aí com a gente. A nossa equipe de coordenação, então, está aí o tempo todo à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Um grande abraço e muito obrigado.